Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para vocês, para os ouvintes e também para quem acompanha o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Então, Vera, o ministro Alexandre de Moraes ainda está fazendo o seu voto, que foi longo, começou às 9 horas, mas você já tem aqui o que nos dizer, o que te chamou a atenção, o que você quer destacar, Vera? Porque agora ele já está nos finalmente, né, Sardenberg? Inclusive já excedeu o tempo da primeira sessão, que deveria ter terminado ao meio-dia, já invadiu o tempo do intervalo do almoço e fez um voto muito contundente, num tom bastante duro, dizendo que não há sombra de dúvida que o que se passou ali no período do governo Jair Bolsonaro foi, sim, uma tentativa de golpe de Estado e também de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com uma organização criminosa na qual ele incluiu todos os 8 réus desse núcleo crucial, não deixou ninguém de fora, não demonstrou que vai pedir absolvição de nenhum dos réus, como havia uma certa esperança na semana passada, e eu mesma relatei isso aqui. Então, ele enumerou 13 momentos em que houve atos executórios de uma tentativa de golpe de Estado. E é importante essa palavrinha, porque atos executórios significa que a tentativa de golpe de Estado já está sendo empreendida. Não se está fazendo só atos preparatórios, que esses sim não seriam puníveis, não seriam crimes. Então, ele fez essa distinção importante, também fez a distinção entre o que seria o crime de abolição violenta, que seria algo cometido contra as instituições, e justamente aquelas instituições que têm o dever de zelar pela democracia, e o golpe de Estado, que seria a tentativa de deposição de um governo democraticamente eleito, para dizer que são crimes diferentes, cometidos em momentos diferentes pela trama golpista, e que, portanto, são passíveis de punição autônoma, cada um deles tem a sua própria punição e a sua própria pena. Então, ele foi afastando uma a uma as teses da defesa para dizer que há vários momentos de grave ameaça e de uso da violência, que era uma das teses da defesa, principalmente do Jair Bolsonaro, para refutar que tivesse havido uma tentativa de golpe de Estado, porque esses são pressupostos de uma tentativa de golpe de Estado, e ele reafirmou a todo momento que eles estão presentes em diversas ocasiões e para todos os réus. Então, não vai ser ninguém poupado. A gente ainda não chegou no momento em que o ministro faz ali, um a um, as imputações e diz há quantos anos pretende condená-los, mas ficou muito patente que não vai ter, por exemplo, nenhuma exclusão nem do general Heleno, que era o que as defesas estavam aventando na semana passada, nem do general Paulo Sérgio Nogueira, que fez aquela defesa impondo toda a culpa no Jair Bolsonaro e dizendo que o seu cliente, o general, tinha atuado para tentar dissuadir o presidente de medidas de exceção, Sardenberg. Agora eu imagino, Vera, qual terá sido o burburinho, e aí você vai contar para a gente, naquele momento em que o ministro Alexandre de Moraes pediu aquela pausa de 10 minutos, que ainda não é a pausa do almoço. Eu imagino que aquele foi o momento em que as pessoas aproveitaram para conversar, para comentar o que tinha sido dito até ali. O que você ouviu por aí, Vera? Pois é, Cássia, eu estava na fileira de trás de alguns advogados, né? E eles se juntaram num bolinho ali para conversar nesse momento. O desânimo é a tônica da conversa deles. Eles não têm mais nenhuma esperança de que nenhum dos seus clientes vá ser poupado pelo relator. Eles acham que pode haver divergências do ministro Luiz Fux aqui e ali, mas passaram a duvidar até que ele vá divergir no sentido de absolver alguém. Ele pode divergir sobre a delação do Mauro Cid, sobre as penas aqui e ali, mas nem se ele vá absolver alguém, eles passaram a ter esperança. Eles até brincaram assim, será que a gente precisa contratar advogado para a gente também? Será que a gente também vai sair daqui preso?
uma demonstração de como eles ficaram impactados com o tom veemente adotado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas eles seguem dizendo que não há provas materiais contra os acusados desse núcleo e que o que o ministro faz é uma poderosa, consistente e muito impactante narrativa. Essa palavrinha que se usa para tudo também é a palavra aqui de toque da defesa dos réus da trama golpista. Vera Magalhães, continue e volte lá para acompanhar o restante do voto do ministro Alexandre de Moraes e depois você volta aqui na CBN com mais informações. Obrigado por hora, Vera. Combinado. Uma ótima cobertura para vocês aí do estúdio também. Tchau. Até mais.